programação neurolinguística, hoje eu trouxe uma pessoa muito especial aqui, um mestre na PNL, né, para falar para a gente de que forma essa ferramenta poderosa pode ajudar você a ter mais resultados financeiros. Eu estou aqui com o Marlos, que é diretor da SLAP, né, Marlos? Seja bem-vindo, obrigado aí. Obrigado, Rafa, Tá? prazer. Valeu. Eu queria que você começasse falando para a gente um pouco, primeiro, talvez a pessoa ali não conhece ainda a PNL, o que é a PNL? Beleza. A programação neurolinguística, pessoal, foi criada em 1970 nos Estados Unidos, a partir de modelagem de pessoas que conseguiam excelentes resultados. No começo, eles começaram com pessoas de terapia, que é basicamente a Virginia Satir, Milton Erickson, como que era possível fazer mudanças de estados emocionais que nos limitam no dia a dia. Por exemplo, medo, insegurança, ansiedade, como que a gente faz essas mudanças de estados emocionais? Depois eles replicaram isso para outras áreas, por exemplo, a área de vendas, a área de liderança. Então a PNL ela serve para qualquer área, ou seja, como que a gente pode ter excelência humana, como que a gente pode ter mais desempenho naquilo que a gente se propõe a fazer, nos nossos objetivos de forma geral. Maravilha. Isso é muito importante porque eu já falei no canal aqui e eu repito, não existe problema financeiro. Na verdade, os problemas, eles são emocionais, principalmente. Então, olha o quanto essa ferramenta pode ajudar, né? E eu gosto muito também de uma frase que fala que nós somos feitos das histórias que nós contamos da nossa história. Perfeito. E eu queria que você falasse um pouco assim, porque a PNL trabalha com essa coisa da experiência subjetiva, né? Daquilo que, como eu Exatamente. interpreto os fatos que me acontecem. Perfeito, Rafa. A ideia é exatamente isso. Se a gente for pegar a nossa linha do tempo, desde quando nós nascemos, nós vamos ter uma quantidade muito grande de experiências. Experiência com nossos pais, experiências nas escolas, e todas as experiências vão formando o nosso mapa mental, que é, como você disse, subjetivo. Então, para alguma pessoa, 1 milhão pode ser muito, para outra pode ser nada. Isso é totalmente subjetivo. E a mesma coisa em relação aos resultados financeiros. As nossas metas financeiras, como que eu lido com o meu consumo. Tem pessoas, às vezes, que eles veem, por exemplo, algum produto e eles sentem uma necessidade muito grande de consumir aquilo, de forma que aquilo talvez chegue a dominar emocionalmente essa pessoa. Então, eu sempre acredito que o fundo é as nossas emoções, como que nós lidamos com nossas emoções, no Finanças a mesma coisa, e baseado na nossa experiência subjetiva de tudo que a gente aprendeu desde estávamos na barriga da nossa mãe, né? Das experiências, interessante. E tem até uma história se não me engano, no livro do Tony Robbins, que ele conta que dois irmãos, né? Pegaram dois irmãos que viveram na mesma família, separaram eles. Uhum. E aí perguntaram para um, por que você se tornou quem você se tornou, né? Que era ladrão, morava na rua e tal. Aí ele falou que era por causa do pai dele, que era alcoólatra, etc. E aí perguntaram para o outro irmão por que ele tinha se tornado uma pessoa tão bem-sucedida, feliz e tal. Exatamente pelo mesmo motivo, ele falou. Por causa do meu pai, que era alcoólatra e tal. Então, olha só, basicamente o mesmo acontecimento, mas duas interpretações completamente diferentes que trouxeram resultados bem diferentes, né? A escolha foi diferente, né? Baseado na mesma coisa, Na né? mesma coisa. Porque, da mesma forma que também somos condicionados, nós temos uma série de experiências que vai condicionando quem nós somos, ao mesmo tempo nós temos também capacidade de provocar mudança. Nós temos, o ser humano é a única espécie que tem um nível de consciência maior. Então, eu estou aqui conversando com vocês, estou conversando com o Rafael, e eu tenho uma consciência, eu posso escolher as minhas palavras, né? A gente não precisa ser vítima da nossa história, então a gente tem essa capacidade de mudança. Então, possivelmente, esses dois irmãos, se a gente for pensar, um deles, em algum momento, começou a ver a experiência deles de uma outra forma, que a gente chama de ressignificação. Como que eu posso ressignificar uma experiência, né? E isso é muito libertador, porque eu começo a lidar assim, ó, a nossa experiência com dinheiro, como que eu posso fazer diferente? Será que... Eu gosto muito daquela história, Rafael, que você contou nos seus treinamentos, de pessoas que às vezes triplicam ou ganham 10 vezes mais em um determinado momento e acabam acabando com tudo, né? Ou seja, por que uma pessoa... Às vezes as pessoas vitimizam, né, de alguma forma. Ah, mas a culpa é do governo, a culpa é de onde que eu trabalho. Aí a pessoa aumenta o salário dela, mas o resultado continua, né, medíocre. O que acontece, né? Será que a culpa é do governo? Será que a culpa é da empresa? Ou é do que ela está fazendo com a experiência dela, né? Exatamente. Ou talvez alguma coisa que ela já viveu e que tá moldando a vida dela agora, né? Como você falou, aquela coisa, desde que eu estou na barriga da minha mãe, eu já estou vivendo algumas experiências, interpretando aquilo e fazendo a minha vida, né? A partir daquilo. Perfeito. Uma coisa que eu sempre falo, assim, por exemplo, a família do meu pai, ela veio de uma origem, tanto do meu pai quanto da minha mãe, veio de origem muito simples. E épocas de escassez, se a gente for pensar, os nossos familiares, muitos deles vieram de tempos muito difíceis, né?
Então, muitos dos meus familiares têm uma relação com o dinheiro de muita escassez, sabe assim, eles olham para o dinheiro com muita escassez. E esse era o meu modelo. Então, eu gosto muito da PNL no sentido assim que a gente pode modelar outras pessoas, né? Em algum momento da minha vida, eu comecei a modelar pessoas que lidavam melhor com o dinheiro, que conseguiam olhar para o dinheiro com mais abundância, tanto no sentido de eu ganhar mais, quanto no sentido também de eu consumir com mais consciência. E esses modelos que eu fui aprendendo pela vida me deram novas referências, de forma que eu comecei a perceber que eu posso ter uma vida com mais abundância financeira e, ao mesmo tempo, agora com os estudos que nós estamos fazendo aí, que eu estou gostando muito, como que eu posso olhar também o que eu vou comprar de uma forma diferente? Será que eu preciso de comprar tudo aquilo que é descartado na gente, né? Porque a gente vive numa sociedade de consumo, né, Rafa? E aí eu fico vendo assim, a gente tem que comprar tudo, tem que comprar tudo. Será que é dessa forma mesmo? Ou será que eu posso escolher melhor, né? Então isso vem me intrigando nesse papo aí de prosperidade financeira, viu? Eu te confesso que eu estou gostando muito disso. Top, interessante isso, né? Porque eu penso que, como eu falo muito de finanças, depende do por que eu estou comprando isso, né? Igual eu falo, eu compro uma roupa de marca porque tem a marca e eu vou achar que eu sou bonito com aquilo. Talvez isso é um problema, tem uma autoestima ali que precisa ser trabalhada. Perfeito. Agora não, eu compro essa roupa de marca porque ela é boa, né? E ela tem um preço que é mais caro, mas ela é boa, ela veste bem e tal, e por isso, qualidade, né? Então a gente pensar qual que é o motivo, né? Que está fazendo eu comprar aquela coisa. Eu tô nessas conversas nossas, assim, eu venho me despertando assim para níveis mais que eu tô gostando muito, exatamente disso. A gente pode ter mais consciência, né? Seja na hora de gastar e também ter uma mente mais próspera no sentido que a gente pode ir mais também, né? A gente pode ter uma relação com o dinheiro diferente. Então eu venho percebendo uma coisa que você vem falando que eu gosto muito, que é como se a gente comparasse o dinheiro a um movimento energético mesmo, né? O dinheiro ele entra e sai. Como que eu estou nessa relação com o dinheiro? Então é algo que a gente pode começar a observar e perceber qual que é o caminho que eu quero ir em relação ao dinheiro, né? Interessante, porque o dinheiro ele não desaparece. Se ele não está vindo para minha mão, ele está indo para a mão de alguém, né? Só Exato. troca de mão, o dinheiro não some. Olha só, você aí, se você não tem dinheiro na sua mão agora, esse dinheiro está na mão de alguém. Perfeito. Né? Ele pode ir para sua mão, como pode ir para outro lugar. Ele não some, o dinheiro não está sendo queimado. Né? Exatamente. E eu queria também que você falasse um pouco sobre, assim, na prática, até quando você falou aquela coisa de ressignificação, como que isso funciona na prática, assim? É olhar com os olhos do adulto, agora entender uma situação? Como é que é isso na prática? Na prática, eu vejo que a gente, de alguma forma, somos fortemente modelados pelos nossos pais, né? E muitas vezes a gente age muito automaticamente, assim, sabe? As pessoas, a gente tende a agir muito no automatismo. E hoje o que eu vejo, de forma bem geral, né, é que as pessoas têm uma certa hábito de vitimismo, assim mesmo, sabe? Igual você falou ali de um que olhava para o pai e colocava a culpa para o pai, mas por que o outro irmão olhava e falava assim, nossa, isso aqui eu quero ver isso de uma forma positiva? Então, a ressignificação é a gente realmente mudar os significados. E a gente tem que perceber assim, onde que eu vou mudar os significados? Das coisas que, de fato, não estão funcionando na minha vida, né? Então, eu começar a olhar para isso. Por exemplo, se eu vou falar em público, eu tenho dificuldade, se eu tenho dificuldade com a questão financeira, observar isso e perceber que você não é vítima, você pode observar todos os elementos de uma forma diferente. E dar novos significados para isso, né? Claro que isso exige, às vezes, a gente fazer um trabalho, seja com um coach, um terapeuta, fazer algum trabalho que, às vezes, me permita eu sair dessa posição que eu estou aqui e observar, né? Eu gosto de fazer esse movimento aqui, ó, de eu dissociar dessa zona que eu estou. Isso é muito usado na PNL, a dissociação. Eu começar a me observar com um nível de consciência mais amplo, sabe, Rafa? Então, isso me permite eu ter escolhas mais deliberadas, escolhas melhores. Isso aí é extraordinário, essa dissociação. Eu já fiz esse tipo de exercício e faço, né? Principalmente, por exemplo, quando tem um conflito também entre as pessoas, né? Perfeito. Tipo assim, eu tenho um conflito com o Marlos e eu não vou entender ele no meu lugar. Uhum. Então, ou eu saio aqui e olho de fora, ou eu me coloco no seu lugar, né? Até mudando a posição mesmo do corpo. Que é isso assim. aqui, ó, vamos fazer para eles verem. Que é exatamente eu sair daqui e eu começar, se eu fosse... Aqui eu estou observando o Marlos ali, a gente chama isso de dissociação. Eu faço esse movimento e aqui, ó, eu já estou sendo o Rafa. Exatamente. E aí eu começo a pensar, como que o Marlos, né, se estava se sentindo aqui? Perfeito. Por que ele estava agindo do jeito que ele estava agindo? Isso aí nos conflitos. Mas isso serve para qualquer coisa. Qualquer coisa. Aí eu consigo perceber com uma visão mais ampla, mais consciência. Eu não fico tão envolvido no automatismo do dia a dia. Eu acho que isso talvez seja, Rafa, uma das coisas que
que seja um desafio do momento. As pessoas vivem com muita ansiedade, muita correria, e a gente não consegue parar um tempo para a gente começar a se observar de uma outra posição, que a gente chama na PNL de metaposição. Estou observando uma posição mais ampla, né? Maravilha. Eu chamo isso de sair do furacão para enxergar o furacão. Perfeito. Né? Dentro do furacão, a pessoa, nossa, minhas dívidas, meus problemas, parece que está tudo muito grande. Quando você sai fora e olha por cima, aquele problema que era muito grande, pode ser um pouco grande ainda, mas ele já diminui de tamanho na hora, assim. Perfeito. Só de você olhar de fora. E isso me recorre a uma outra coisa, que é, muitas vezes, a importância da gente buscar uma mentoria também, pessoas de referência para me ajudar. Às vezes eu estou tão lá nesse furacão que realmente, gente, às vezes a gente precisa de uma pessoa, um mentor, um coaching, para que ele te ajude a você a avançar. Às vezes a resposta está na sua frente e você não está conseguindo porque você está lá no meio do furacão, né? Isso, e mais uma dica que vem também quando você fala isso, é que eu dei lá no workshop, né, que a gente fez um workshop em parceria, eu e o Marlos, na SLAP, é o seguinte, você só vai conseguir trabalhar essas coisas se você mudar, talvez, a coisa que você está estudando, né? Eu falo aquela coisa, a pessoa se forma para fazer uma pós. Mas é muito importante você entender que, como a gente está falando aqui de finanças principalmente, se não está fazendo dinheiro, ou se não está tendo dinheiro, às vezes ganha, né, faz o dinheiro, mas não tem, o dinheiro some, é porque você tem que aprender o quê? A fazer dinheiro e a ter o dinheiro. E você não vai aprender isso numa faculdade, etc. Você vai aprender isso como? Fazendo um trabalho desse, como você falou, com coaching, com foco em finanças, ou trabalhando esses treinamentos, né, que é o practitioner, esses treinamentos de PNL mesmo, que são treinamentos que você vai entrando em contato com aquelas questões que te limitaram até aqui e vai trabalhando elas. Me vem uma história agora recente, eu fui num dentista e aí o cara era excepcional tecnicamente, muito bom, o cara é professor, e eu percebi que na hora que ele foi passar o preço, ele começou a gaguejar, pequeno, sabe, assim, ele começou a sentir emocionalmente aquela, sabe, na negociação ele não conseguia ir bem. E é fato, assim, como ele estava emocionalmente, não estava confortável com a negociação, é natural que eu acredito que ele deva perder muitos negócios, entre o meu que perdeu e muitos outros. Aí eu fico pensando, o cara já é muito bom técnico, aí ele fica especializando na parte de dentista, faz pós, faz não sei o quê, mas não especializa uma das coisas que é fundamental, que é na hora de negociar. Então, por isso que muitas vezes as pessoas hoje me recomendam, não que eu falo mal de pós, mas as pessoas falam, será que eu faço outra pós? Eu falo assim, será que você precisa dessa pós? Ou será que não era melhor você fazer um trabalho de desenvolvimento humano que vai te dar uma performance maior, né? Perfeito, eu falo isso sempre. Se você tremer na hora de falar o preço, a pessoa não compra. Não compra. Porque ela está te lendo, né? Mesmo inconscientemente. Inconscientemente, tem um livro que chama Como Convencer Alguém em 90 Segundos, não sei se você já viu, que ele fala lá dessa coisa de 3 segundos é o tempo que a pessoa leva para te ler. Inconscientemente já sabe mais ou menos, eu confio nessa pessoa ou não, eu vou comprar ou não. Não, isso é perfeito. Eu tive a oportunidade de estudar com o John Grinder, né? E ele é um cara basicamente disso, ele gosta muito dessa parte não verbal. E ele fala isso, assim, que inconscientemente as pessoas vão te perceber, que é um mecanismo biológico nosso, assim, é bem no que o livro falou. Né? A pessoa não está pensando naquilo, mas o inconsciente dela já está captando. Está captando. Mensagem. Baseado na experiência também, né? Sim, na experiência de cada um também. De cada um. Interessante. Então, realmente, você percebe aqui que, né, o pouco que a gente falou já deu para entender o tanto que isso é importante, né? Essa questão de entender as minhas experiências de vida, como eu interpretei elas, porque é isso que está moldando a minha vida, né? Sim. E às vezes eu atendo senhoras de 70 anos, cara, que está preso lá numa memória de 13 anos, entendeu? Porque a criança, por exemplo, hoje eu olhando para trás, eu entendo meu pai, minha mãe, eu olho para eles e eu falo, nossa, que interessante, eles fizeram o melhor que eles puderam. Mas como que aquela criança lá interpretou aquele fato naquele momento? Então é importante a gente talvez ir lá nesse momento, né, olhar lá, entender. Para realmente voltar, porque eu falo assim, é possível mudar o passado, né? Na PNL a gente muda o passado. Porque muda a forma que viu, né? A forma que viu. E aí quando eu mudo o passado, eu mudo o presente e com certeza vou mudar o futuro. Eu acho que isso tudo que você falou é encantador, se a gente for parar para pensar, porque me dá, de novo, a gente resgata a nossa liberdade, né? A nossa liberdade de escolher, a nossa liberdade de a gente prosperar, da gente fazer as coisas que a gente sonha, né? Eu fico vendo hoje, Rafa, assim, eu faço muitos trabalhos e as pessoas estão muito perdidas na hora de definir o objetivo, muito desanimadas, às vezes, com o futuro, colocando muito a responsabilidade fora. E, como você falou, a gente pode ter mais do nosso potencial, a gente pode fazer mais coisas que a gente gosta, seja viagem, seja curtir a família, seja fazer várias coisas, mas depende da gente ter
essa decisão nossa, né? Decisão de olhar para as coisas que a gente precisa ressignificar e começar a acreditar mais na gente. Assim, ó, é possível, a gente pode ter uma vida financeira mais próspera, a gente pode ter uma vida familiar com mais estabilidade, né? Está nas nossas mãos a gente tomar essas decisões. Maravilha. Depois eu vou deixar os contatos aí que o Marlos vai me passar, vou deixar os contatos que você quiser, né, perguntar alguma coisa, falar, pode colocar nos comentários. E porque o Marlos faz um trabalho aqui em Uberlândia extraordinário, né? Tem turma uma atrás da outra de PNL, né? Já tem um currículo vasto, não só de estudo, né, mas de prática nessa área. Eu queria só para a gente fechar, se você quiser falar mais alguma coisa depois, fica tranquilo também, mas assim, uma chave prática, sabe? Se a pessoa ali, se ela tivesse que fazer algo agora, para colocar na vida dela, para gerar uma transformação, que seja pequena, mas uma mudança, um início, assim, o primeiro passo, o que seria isso? O que me vem agora, Rafa, é exatamente a gente buscar bons modelos, a gente parar, por exemplo, assim, se eu estou afundado em dívidas, se eu estou com problemas financeiros, se eu estou com alguma questão que está me limitando, a gente buscar alguma referência, que seja um amigo, que seja um professor, que seja um chefe, e você começar a se moldar a partir de modelos que conseguiram bons resultados, porque a partir disso você pode ter um caminho, né? Eu sempre acredito também que as pessoas têm que tomar uma decisão de fazer essa mudança, mas talvez a modelagem te dá um guia, assim, o que é o passo a passo? Qual que é o primeiro passo que eu posso dar para eu sair dessa situação que a gente chama de estado presente, né? Sim, eu vou dar até um exemplo do meu caso. Por exemplo, quando eu queria virar palestrante, trabalhar com treinamento, etc., eu era tímido demais, ainda carregava esse rótulo de tímido na identidade, né? Eu era, né? E aí eu entendi essa questão da modelagem, eu entendi, cara, olha lá que cara interessante, né? Vi uma pessoa que eu achava que era um modelo naquilo, na comunicação, na forma como ele se portava e tal. E é impressionante, porque só de eu ver o jeito que aquela pessoa trabalha e eu modelar ela, eu penso que modelar é diferente de copiar, né? Porque assim, eu tenho o meu estilo, tem que ser autêntico, você tem que ter o seu estilo. Mas só de eu modelar, talvez o tom de voz, o jeito que aquela pessoa se comporta, o jeito que ela coloca o corpo, né, a linguagem não verbal ali, eu já me senti outra pessoa para fazer uma apresentação, muito mais tranquilo, né? É fantástico. E assim a gente pode fazer com estratégias para ganhar dinheiro, para ter dinheiro, em todas as áreas, né? Sim, em todas as áreas. Aquela pessoa que às vezes quer ter um relacionamento saudável, mas só vive com pessoas que estão perdidas nessa área, né? Não tem jeito. Não vai ter jeito. Então, pegar uma pessoa que tem um relacionamento saudável, né, que tem aquilo que eu quero pleno, né? E aí eu vou modelar. O que essa pessoa faz diferente do que eu estou fazendo para ter esse resultado? Isso hoje é tão... Eu acho que tem tanta abundância, né? Porque você tem hoje internet, você tem biografia, você tem... As pessoas estão... Eu percebo que as pessoas estão de fácil acesso, independente de qualquer pessoa que seja, assim, você tem uma facilidade de acesso, as pessoas estão disponíveis, então a gente pode fazer um caminho mais fácil, assim. Eu sempre falo assim, que a gente pode fazer um caminho, igual você falou da senhora, né? Às vezes demora 90 anos, às vezes a vida toda para ter uma estratégia, a gente pode fazer uma estratégia mais rápida. E eu acredito muito nisso, assim, né? A própria PNL, ela vem disso, de uma forma mais rápida para eu conseguir resultados. E eu acho que uma forma rápida é eu começar a fazer modelagem, entender qual que é a estratégia mental dessas pessoas, como você disse, como que eu posso modelar essas pessoas e começar um caminho diferente, né? Uma segunda coisa que me vem também, Rafa, é exatamente esse caminho que a gente se propôs, né? Que é investir, porque acho que tem que ter um investimento, assim, que seja de tempo, que seja de dinheiro, que seja para você aprender novas ferramentas, né? Você comentou disso na questão da pós versus outros treinamentos de desenvolvimento humano, que seja o coaching, que seja a PNL, que seja outras terapias, mas você está aberto para esses novos conhecimentos, né? Para a gente poder ter ferramentas, né? Principalmente experimentar. Experimentar. Porque a pessoa não estudou nada, muito menos experimentou, e às vezes está falando que o negócio não funciona, ou que não é bom e tal. Mas é estudar e experimentar, principalmente. Coloco na minha vida, depois eu decido se é bom para mim ou não. Eu lembro daquele treinamento agora que a gente fez em conjunto, que você perguntou assim, todo mundo aqui quer prosperar financeiramente? Todo mundo levantou a mão. Quantos de vocês leram algum livro de finanças a última vez? Ninguém levantou a mão. Quantos de vocês fizeram cursos? Ninguém levantou a mão. Então, né, alguma coisa... Tudo que deixa parado vai pro buraco. É desafiador isso, mas é uma verdade, né? Tipo assim, se eu não quero ter um relacionamento saudável, é só deixar de lado. Beleza. Beleza? Foi muito bom, cara. Obrigado, Rafa, pelo convite. Cara. Valeu demais. E se você é de Uberlândia, né? Se você está nos vendo de Uberlândia, dia 7 e 8 de setembro, a gente vai ter uma imersão incrível lá na SLAP. Eu falei SLAP, se você não conhece, é a Sociedade Latino-Americana de PNL, né? A escola do Marlos aqui de PNL. A gente vai fazer um treinamento que é o Mente Rica, né? Uma imersão para você trabalhar tudo que você precisa para deixar para trás tudo aquilo que te impediu de viver uma vida financeira saudável, feliz,
extraordinária, né? Sabendo fazer dinheiro, mais do que isso, ter dinheiro, né? Porque muita gente começa a ganhar dinheiro, mas o dinheiro continua indo pelo ralo. Então, a gente fez uma parceria muito legal e vamos estar lá 2 dias inteiros dedicados. Vou dar 300% lá para você, se você estiver lá com a gente. E vai ser extraordinário. Vou deixar aqui o contato também para você falar lá com o pessoal da SLAP para fazer a inscrição. Perfeito. Né? Quer deixar mais algum recado aí, pessoal? Não, só agradecer a parceria. Eu sempre acompanho o trabalho do Rafael. A gente está juntando agora nossa escola com a experiência de prosperidade financeira. E a gente aguarda vocês lá, seja nas palestras, seja no curso do Rafael. E espero que a gente possa olhar essa questão do dinheiro agora de uma nova perspectiva, não é isso, Rafa? Com certeza. E também, assim, nos cursos de PNL, né? Eu penso que a gente mora em Uberlândia, mas nós somos do mundo, né? Sim, sim. Ah, Rafael, eu tô aqui em Manaus, tem como fazer alguma coisa aqui? Manda um recado aí que a gente... Dá mão pra lá. Beleza, cara. Beleza, Então, amigo. valeu, então. Um abraço. Um abraço e Valeu. a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Valeu, obrigado.